Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje eu vou começar o programa aí com uma pergunta. Você é feliz? Pois é, o nosso assunto hoje é esse. O substantivo feminino felicidade pode ser considerado aí um estado de contentamento ou até mesmo um estado de satisfação plena. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Robson Freire, que é professor aqui da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade e ministra aí a disciplina Felicidade. É isso mesmo, a felicidade já entrou na academia aí como disciplina e é estudada lá em Florianópolis, no curso de Estética e Cosmética. Obrigado, professor, pela sua presença aqui, é uma satisfação. Por que vocês resolveram colocar essa disciplina Felicidade, né, em sala de aula, trazer para os alunos estudarem isso e como que a felicidade entra na academia, dessa forma também como uma ciência? Ótimo. Então, obrigado pelo convite, Almeri. Eu digo que é um prazer estar aqui falando para vocês a respeito desse assunto, né? Compartilhar um pouco do que tem acontecido na nossa disciplina que começou o semestre passado. Bom, respondendo agora diretamente à tua pergunta, por que nós decidimos, né, trabalhar com a disciplina Felicidade em âmbito, né, da graduação e até mesmo na pós-graduação, que eu também já fui convidado para trabalhar nessas disciplinas? Bom, a gente vive num mundo de muita mudança, de muita complexidade, né? Muitas pessoas não sentem que estão se encaixando neste mundo, sentem muitas dúvidas com relação a para que viver, por que eu estou vivendo. Então a gente ouve muitas perguntas nesse sentido. Uma outra questão também que me chamou a atenção, né, logo quando eu propus uma ementa que pensasse na felicidade, era a depressão. A própria Organização Mundial da Saúde, né, elegeu o século XXI, né, como elegeu a depressão, melhor dizendo, como uma doença do século XXI, né, um mal do século XXI. E hoje o suicídio também é uma epidemia mundial, né, professor? Isso, exatamente. Então a gente está vendo surgir várias questões ou problemas socioemocionais, né? Muitos alunos deprimidos, muitos alunos com problemas psíquicos, muitos alunos cheios de dúvidas do que fazer, de como se comportar neste contexto, neste mundo atual, muitas dúvidas se estão cabendo neste mundo. Então foi nesse sentido que nós resolvemos trabalhar essa disciplina. Isso sem contar, Almeri, que falar em felicidade, né, é uma busca de todo ser humano, não é isso? Nós vivemos para ser felizes, né? Então, e essa busca constante inquieta todos nós, inclusive a mim, né? Eu comecei a estudar sobre felicidade porque eu queria saber como eu posso fazer para ser mais feliz. Então é nesse sentido que eu propus, né? E aí a coordenadora, a gestão da universidade também aceitou e já tinha como proposta implementar essa disciplina. Essa disciplina, ela já ocorre e é ofertada em vários países no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, na Índia, né? As universidades, as grandes universidades do mundo ofertam a disciplina Felicidade. Harvard, por exemplo, foi a pioneira, né, a ofertar desde 2004 e é uma das disciplinas mais concorridas nas universidades, né, de renome no mundo todo. Uhum. Vários aí filósofos e pesquisadores vêm ao longo dos anos estudando sobre a felicidade, né, professor? Exatamente. Então, assim, a busca por compreender o que nos deixa feliz, né, ocorre desde o século IV e até mesmo antes de Cristo, né? Então, a gente pode ver, né, algumas definições de felicidade, por exemplo, né, de Confúcio, né, a felicidade está na natureza, né, que a felicidade está ligada na relação entre o homem e a natureza, a felicidade está relacionada com a busca de atingir aquilo que a gente planejou. Então, quando o planejado coincide com o realizado, aí nós vivemos felizes. E aí a gente tem filósofos também contemporâneos, como Edgar Morin, por exemplo, né, que a felicidade, ele define que a felicidade é uma busca constante do nosso ser humano, de nós, seres humanos, que nós vivemos, por exemplo, o Dalai Lama diz que nós vivemos e nascemos para sermos felizes, que nós devemos praticar a paciência, a positividade, por exemplo, né? O próprio Tal Ben-Shahar, que é o professor
que criou a disciplina em Harvard, ele diz assim, que a felicidade é um processo, né? E que nós devemos buscar a felicidade constantemente na nossa vida. E que essa busca só termina quando nós morremos. Tem um outro estudioso da felicidade que eu gosto muito, ele é um economista, né, que são várias áreas, Almeri, que se interessa por estudar a felicidade, né? E ele chama Christian Bjørnskov. O Christian Bjørnskov, ele é um dinamarquês. Por que eu fui buscar o entendimento de felicidade lá na Dinamarca? Porque a Dinamarca, por vários anos consecutivos, né, ela se apresenta como o país mais feliz do mundo, né? Então, o primeiro pós-doutorado, né, a defender uma tese com esse título de felicidade, vem lá da Dinamarca. E aí, esse Christian Bjørnskov, ele diz que a felicidade, né, ela está nas pessoas que nós amamos e está na confiança que nós depositamos nas pessoas. E aí, hoje, né, no Brasil, a gente também tem vários estudiosos que se preocupam com o assunto. E aí, como você disse, a academia também está muito envolvida, a gente tem várias pesquisas, né, nas diversas universidades brasileiras. O professor falou essa questão, né? Por exemplo, fazer o que se gosta. Né? Eu conheço, assim, professores que é uma profissão desvalorizada e tudo mais, como vários rótulos tem de professores, principalmente das redes públicas e tal. Mas conheci uma professora que ela ultrapassa aquilo tudo ali e faz do que gosta e leva para a sala de aula o que gosta. Então eu senti muito amor pelo que ela faz. Isso é felicidade também, professor. É busca da felicidade, mesmo que a remuneração não seja ideal. Bom, então tem dois assuntos aí que eu quero dividir essa tua pergunta, né? Eu falava agora há pouco sobre uma ferramenta japonesa que chama Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia, né, que faz com que as pessoas do Japão, né, se sintam mais felizes e mais longevas, tenham uma vida longa e feliz. Bom, o que quer dizer esse Ikigai, né? É buscar um significado para a sua vida, encontrar uma razão de viver. Então, segundo essa filosofia japonesa, para a gente ser feliz, nós temos que encontrar uma razão para a nossa vida, uma razão para a nossa existência, um propósito maior. E aí, como que se faz para encontrar esse propósito, essa razão, esse significado? Bom, primeiro, você tentando descobrir aquilo que você faz bem. O que eu faço bem? Segundo, procurando identificar aquilo que eu amo fazer. Então, aquilo que eu faço bem, mas eu tenho também aquilo que eu amo fazer. Terceiro, procurar ajudar as pessoas do mundo com aquilo que eu amo fazer. E quarto, saber que eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu faço bem. Então, quando eu encontro um equilíbrio entre essas dimensões aí, eu consigo ter uma vida feliz, segundo a filosofia japonesa, né? Então, quando eu busco uma razão, eu busco encontrar a razão do meu viver, eu de fato sou feliz, segundo a orientação dos japoneses. E tem gente até que fala assim, exerce uma profissão assim, com tanta satisfação, e fala, e até me pagam por isso para fazer isso, né? Isso, então, exatamente. Isso é um estado de satisfação mesmo, né? Exatamente. Quando eu procuro, né, e quando eu exerço uma atividade que eu tenho prazer, né, e que eu me sinto bem, e sobretudo uma atividade que eu tenho prazer e propósito equilibradamente, eu de fato eu consigo encontrar a felicidade, né? Se eu consigo gerenciar ou equilibrar as questões vinculadas a ter prazer e propósito, seria o caminho ideal, segundo alguns estudiosos, para encontrar a felicidade mais plena. Pois é, essa questão da felicidade plena, né? Ou então um estado de contentamento. A felicidade é um estado, professor? Para alguns estudiosos do assunto, filósofos, né, é um estado, né? Então, existem várias definições. Felicidade é algo subjetivo, nós estamos falando de algo que
É a forma como eu sinto, ou a forma como você sente. Então, a gente está falando de algo que é um sentimento, uma sensação subjetiva. Então, depende muito do contexto, depende muito da forma como o indivíduo foi criado, depende muito dos meus pressupostos, dos meus princípios, dos meus valores, né? Então, é subjetivo. O que me deixa feliz de fato, né? Para algumas pessoas, sobretudo neste momento no Brasil, para algumas pessoas, ser feliz, se eu perguntasse, eles falariam assim para a gente: ser feliz é ter mais dinheiro. Porque o nosso país passa por uma crise econômica, né? É um país, né, que vive, né, uma instabilidade política e econômica, e isso deixa as pessoas infelizes, né? Não sei se você sabe, Almeri, no dia 20 de março, no último dia 20 de março, foi divulgado um relatório, o último relatório mundial da felicidade. Esse relatório é feito anualmente e mede em 156 países qual o grau de felicidade das populações desses países. Quem é o responsável por este relatório é a ONU, juntamente com o Instituto de Pesquisa Gallup World. Então, e o nosso país, ele despencou no ranking da felicidade. Olha que nós temos, por tradição, sermos um país alegre, feliz. Do carnaval, do futebol e tudo mais. Exatamente. E aí nós despencamos, nós passamos de 2014 para até 2019, nós caímos 16 posições. Nós estávamos lá na 16ª posição em 2014 e atualmente, no último relatório agora de 2019, nós ocupamos a 32ª posição no ranking mundial da felicidade. Claro que existem outros países que se declaram mais infelizes, mas nós viemos caindo nesse ranking. Quais foram os motivos principais, segundo essa pesquisa da ONU? Né, que os brasileiros se sentem infelizes neste momento, é o retrato. Se sentem infelizes neste momento, primeiro, pela falta de generosidade. A pesquisa feita com os brasileiros declararam que não se sentem tão generosos assim. Logicamente, a gente tem que avaliar. O que é ser generoso? Para essa pesquisa. Na pesquisa pergunta se as pessoas fizeram doações, contribuíram com o próximo, doando algum tipo de recurso financeiro. Se a gente analisar que a gente está com um índice de desemprego altíssimo, a gente vai entender que o brasileiro está sem condição de doar, né, algum dinheiro para o próximo. Mas eu custo acreditar que nós não somos um povo generoso. Qual a outra questão que deixou os brasileiros mais infelizes? Raiva, medo e percepção de corrupção e o desemprego, claro, né? Então aí o nosso score de felicidade acabou, né, caindo bastante. E nós, como um todo, como população, nós nos declaramos mais infelizes, é uma pena. Pois, professor, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou conversar com o professor, e vou começar com uma perguntinha que não quer calar, se o dinheiro traz felicidade, ok? É ótima pergunta. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a falar com o professor Robson Freire sobre felicidade e sobre essa pergunta também que todo mundo aí questiona, né? A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto, para você que sintonizou a TV Univale agora, é felicidade. A felicidade já chegou às salas de aula e é estudada aí em várias universidades, inclusive na Univale, lá em Florianópolis, com os alunos do curso de Estética e Cosmética da Unidade Ilha lá de Florianópolis. Eu converso aqui no estúdio com o nosso convidado, o professor Robson Freire, que ministra essa disciplina e já falou bastante aí pra gente do que é ser feliz, o que é realmente felicidade. Vários estudiosos aí já estudam há muito tempo sobre esse estado que se fala de contentamento, né? Mas agora eu vou perguntar para o professor, né? Aquilo que muita gente faz até piadinha. Dinheiro traz felicidade? Muita gente fala, não, dinheiro manda buscar felicidade. É isso, professor? Como é que é essa definição? Bom, também é uma discussão um pouco polêmica. Eu até essa semana eu me dediquei, porque essa pergunta é bastante recorrente na minha vida como professor e tratando desse assunto felicidade.
escrevi um artigo sobre esse assunto. Dinheiro traz felicidade? Ou dinheiro compra felicidade? Né? E uma das coisas que sempre nos vem à mente é, se eu tivesse um pouco de dinheiro, eu seria mais feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria a minha viagem do sonho. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria aquele carrão, aquela casa, né? Aquela roupa importada, as mulheres, aquela bolsa da moda, e aí vai. Né? Quando eu tiver um grande salário, um bom salário, né, eu vou ser mais feliz. Então, eu penso que essa é a fórmula equivocada da felicidade. Né? Por quê? Se eu ficar sempre postergando a minha felicidade para aquele momento, para quando eu for ter mais dinheiro, pode ser que eu passe pela vida e não consiga ter aquela quantidade de dinheiro efetivo que de fato me faz feliz. Né? Agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu tenho estudado bastante sobre esse assunto também. E aí, várias pesquisas nos dizem o seguinte, né, que pessoas que têm pouco dinheiro, né, quando eles recebem um valor a mais, ou vamos imaginar, ganhou na loteria, de fato essas pessoas sentem um grau, uma percepção de felicidade dessas pessoas é bem maior, né, do que a normal. Agora, aquelas pessoas que já têm muito dinheiro, quando eles recebem mais dinheiro, né, a sua percepção de felicidade não é tão grande ou não varia tanto como aquelas pessoas que têm pouco dinheiro. Né? Então, para aquela pessoa que tem pouco dinheiro, o dinheiro pode significar, né, o acesso a bens, o acesso a melhor qualidade de vida, a um status. Né? Mas muitas vezes o dinheiro pode proporcionar também, pode ser um problema. Né? Tem gente que vê o dinheiro como uma forma de comparação social. Eu quero ter mais dinheiro, não para eu ser feliz. Eu quero ter mais dinheiro porque eu quero ser mais do que o outro. O meu vizinho, por exemplo. Né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que numa rua todo mundo tem um carro igual. Um Gol, por exemplo. Né? E aí um vizinho tem lá um BMW. E geralmente a nossa percepção é qual? Um dia ainda vou ter um BMW, né? Aquele vizinho lá da casa maravilhosa da nossa rua tem a casa e tem um BMW. Então, a nossa percepção geralmente caminha nesse sentido. Um dia eu quero ser igual. E no dia que todo mundo tiver um BMW, alguém vai querer ter algo a mais. Então, tem pessoas que veem o dinheiro não como uma possibilidade de ser mais feliz, mas como uma possibilidade de comparação social. E essa também, eu penso, creio, né, que é uma fórmula equivocada de felicidade. O que poderia ser felicidade então, professor? Né? Então, além dessas definições que a gente já trabalhou no primeiro bloco, eu penso que poderia estar vinculado, né, à empatia, à generosidade, né, à compaixão, que é poder ajudar os outros, né, que têm algum tipo de necessidade a resolver seus próprios problemas, né, a ser resiliente, né, porque a vida, quando a gente fala em felicidade, muitas vezes nós pensamos assim, que eu vou ter uma vida linear, sempre feliz, né? Isso também é um sonho, é uma utopia, né? E até mesmo os aprendizados, os obstáculos, eles também nos ajudam a viver e aprender com a vida e aprender a ser feliz, a ser grato por aquilo que nós temos. Pois é, gente, por exemplo, que passou por tragédias aí, né? E conseguiu se superar, né? Buscar a felicidade de alguma outra forma. Isso também é um exercício muito grande, né, professor? Ou então perdoar lá a pessoa que matou o ente, o parente, o filho. Isso também é superação, né? A vida é a superação, o aprendizado com a vida, né? Sobretudo para aquelas pessoas que passaram por algum tipo de revés, né? Parece que essas pessoas, aquele que teve uma doença muito grave, aquele que passou por uma situação, né, muito conflitante, que tem que ficar cara a cara com alguém que matou, igual você disse, um ente querido, né, e que conseguiu perdoar. Então essas pessoas, né, a partir desses revés, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas, elas começam a olhar a vida de maneira diferente, né, porque passou por um revés. Vamos imaginar uma pessoa que passou por uma doença, um câncer, né, que enfrentou um câncer. Ela começa a olhar para a vida e ver que a vida tem outro significado, que ela tem que aproveitar os momentos que
está aqui, que eu estou presente, que eu estou com as pessoas à minha volta. Eu quero fazer uma reflexão com você, Almeri. Todos os dias, no nosso banco da vida, nós recebemos 1.440 minutos. Todo dia é depositado esses minutos no nosso banco da vida, né? O que nós fazemos com esse tempo que nós recebemos? Se a gente olhar para uma outra perspectiva, né, nós estamos vivendo ou nós estamos morrendo a cada dia? Porque nós deixamos de viver todos os dias 1.440 minutos. Olhando para uma perspectiva mais econômica, de gerenciamento, de gestão de tempo. Se nós recebemos todo dia 1.440 minutos e nós gastamos indevidamente esses 1.440 minutos, nós estamos deixando de viver, de aproveitar a nossa vida, né? E aí volta naquela história. Será que a gente está vivendo só pensando no futuro, que no futuro eu vou ser mais feliz, né? Que era a fórmula equivocada da felicidade? Então a gente tem que saber, sobretudo, gerenciar esse tempo, valorizar aquilo que nós temos aqui e agora, né? Não pensar que a gente, depois eu vou ter um tempo para curtir a minha família. Amanhã, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver mais tempo, eu vou usufruir daquilo que eu estou construindo. É o momento, né? É o momento. A felicidade é a gente entender que é viver plenamente o agora. Né? Viver e com foco plenamente no agora, porque amanhã nós não sabemos, né? É uma máxima, mas é real. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E se nós recebemos essa dádiva dos 1.440 minutos todos os dias, seria muito importante que a gente olhasse para esse tempo que a gente recebe diariamente e vivesse ele de forma plena, usufruindo de todo o nosso potencial enquanto ser humano, né? Que desabrochássemos para a vida, que eu acho que é o mais importante. Tá certo, professor. Olha, esse assunto rende muito, pena que a gente tem pouco tempo aí para falar mais e mais, mas com certeza vão haver outras oportunidades aqui para a gente conversar sobre isso. Muito obrigado aí, professor, sucesso também, né? E felicidade é isso que a gente vê no seu rosto também, que é falar sobre felicidade, né? Sim, eu acho que tem sido muito importante essa minha caminhada. Eu agradeço muito ao convite, me coloco à disposição para o que você quiser, né? Sempre que a gente puder falar mais um pouquinho. Que eu acho que falar sobre felicidade no contexto atual, onde existem muitas pessoas perdidas, cheias de dúvidas com relação à vida, tem sido importante. Relembrar as pessoas que o nosso sentido e que a nossa busca é de ser feliz, tem sido importante. E eu tenho me sentido muito grato com isso. Te agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos os nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo o programa um bom dia, boa tarde, que tenham uma vida mais plena e mais feliz. Obrigado, professor. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.